tarde, estamos aqui de volta no nosso projeto Grupo Copa em Live. E hoje nós vamos continuar o nosso assunto de semana passada sobre estar presente durante as refeições. Eu fiz uma enquete, no final de semana, perguntando em que momento... Oi, Jaque, seja bem-vinda. Perguntando em que momento você percebe que está no automático dessas refeições, né? E aí, o que venceu, né, nessa minha enquete? Boa tarde, querida. O que venceu? Venceu a tela, em primeiríssimo lugar, a tela. Depois ficou empatado a questão da pressa e da noite, né, de desandar a atenção durante a noite. Beleza. Tá sem áudio? Você não tá me ouvindo, não? Ou é você? Sou eu ou é você, Jaque? Fala pra mim. Talvez a gente possa esperar outra pessoa, né, entrar. Então, a pergunta... Oi, Vandinha, tudo bem? Você tá me ouvindo? Sim, senhora. Então você me ouviu. Vandinha, tá me ouvindo? Só pra eu ter certeza aqui. Boa tarde, querida. Olá, Cantina Escola, que prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Posso continuar? Ah, beleza. Então, assim, na enquete, né, que eu fiz durante o final de semana, o que mais apareceu, né, sobre o momento de estar no automático durante a refeição foi na presença de telas, né? E na presença de telas, ganhando em segundo lugar, empatadinho, né? Ah, que bom, Jaque. Empatadinho a questão da pressa e a questão da noite, né? Que a gente desanda durante a noite. E aí, eu fiquei curiosa de saber, quando eu tô presa à tela, que tela é essa que eu tô presa? É o celular? É a televisão? É o computador? Que tela é essa que me prende? Né? Primeira pergunta que eu vou fazer hoje. A segunda pergunta que eu quero fazer é: se desanda à noite, desanda de que forma? Eu vou procurar um doce? Eu vou procurar um salgado? Eu vou repetir o jantar? Eu vou buscar qualquer coisa, né? E essas são perguntas que a gente precisa se fazer, né, se a gente está nessa situação. Por quê? Porque quando eu nomeio, quando eu reconheço a situação, eu já começo no processo de resgate da presença, né? Eu já começo a voltar, eu já começo a fazer esse movimento de retorno. E aí, o que eu prometi a vocês é que hoje não seria uma repetição do que a gente já falou na outra live, mas sim apresentar algumas estratégias simples, fáceis, rápidas, que a gente pode utilizar ao longo do nosso dia para quebrar esse automático, né? Para voltar a estar presente durante a refeição, né? Foi engraçado porque hoje na faculdade eu encontrei uma colega e ela, assim que me viu, a primeira coisa que ela disse foi: então eu não posso mais jantar vendo televisão? Oi, Dude, seja bem-vinda, né? Claro que pode, claro que pode. Desde que isso seja feito de uma forma tranquila, né? Desde que isso seja feito de uma forma que minimamente você esteja presente na refeição, né? Por quê? De novo, vou fazer um resuminho do que a gente falou semana passada, só para poder explicar o porquê que essas estratégias funcionam, né? O que eu falei semana passada? Que quando a gente se alimenta, é todo um processo que é desencadeado no nosso corpo a partir dos nossos sentidos, né? Que vão sinalizar para o nosso cérebro que a gente vai se alimentar de alguma coisa. Ele então vai desencadear uma série de sinalizações
no estômago, na boca primeiro, né? Depois no estômago, depois no intestino, para avisar que chega comida. Essa sinalização, ela acorda vários hormônios, algumas enzimas, para facilitar esse processo. E a partir do momento que esse alimento de fato chega, tanto no estômago quanto no intestino, o próprio organismo já manda uma resposta para o cérebro avisando, beleza, já estamos recebendo a encomenda, né? Não precisa mais buscar esse alimento, tá? Então, resumidamente, é isso que acontece no nosso organismo. Só que quando a gente faz essa refeição distraído, né, com a atenção voltada para outra coisa, essa sinalização se perde pelo caminho, né? E aí podem acontecer duas coisas. Eu posso comer demais, porque eu não recebi a informação de que já estava legal, já estava de boa, já estava recebendo a encomenda. Então eu não precisaria buscar mais comida. Ou eu comeria de menos, porque de novo eu não recebi a informação de que agora sim estava tudo bem, né? E comer de mais ou comer de menos pode trazer uma série de desfechos. Uma outra coisa que pode acontecer é eu não me lembrar, né? E eu não conseguir, o fato de eu não me lembrar da minha refeição não faz com que essa refeição esteja vinculada a uma emoção. Oi, Bruna, seja bem-vinda, né? Então, o que acontece? Eu me esqueço, porque eu não tive tempo de perceber que eu estava me alimentando, o cérebro não conseguiu fazer esse registro, né? E se ele não faz esse registro, eu não consigo associar essa refeição a uma emoção, seja ela boa ou ruim. E por isso, quando eu de novo volto precisando de um colo, de um consolo, de um conforto, de um abraço e vou buscar comida, em geral eu não vou buscar essa comida porque não tenho registro dela, né? Uma outra coisa que pode acontecer pelo fato de não ter o registro é na refeição seguinte eu acabo comendo mais do que eu comeria normalmente porque não teve o registro. Então o meu cérebro, na dúvida, ele fala, então vamos comer um pouquinho mais, porque vai que, já que eu não anotei, vai que ela não comeu de fato, né? Então, por que eu tô fazendo esse resumão, né? Porque pra gente estar presente na refeição, a gente precisa quebrar esse automático. Mas a gente não precisa virar um monge budista, sentar no chão, entendeu? Fazer 50 respirações profundas de olho fechado, meditação, com um sino tibetano tocando no nosso ouvido, mastigando 80 vezes a mesma garfada, para dizer, então, olha só que perfeito que é a minha refeição. Seria o ideal? Seria. Mas a gente não vive no ideal, né? A gente vive no mundo real. E no mundo real, a gente tem, sim, uma porção de coisas que buscam a nossa atenção o tempo todo, inclusive na hora da refeição. E esse buscar a nossa atenção, esse buscar distrair a gente o tempo todo, é uma característica dessa nossa sociedade ocidental. Infelizmente, né? Ah, Brigitte, você vai começar a falar de política, essas coisas? Não, mas eu acho importante a gente... Porque se a gente sabe o que está acontecendo, fica mais fácil a gente responder a isso de uma forma mais consciente, tá? Faz sentido para vocês? Por que eu tô falando isso? Porque essa vida corrida que a gente leva, né? O nosso corpo não foi feito para levar essa vida corrida que a gente leva. Essa vida toda baseada em telas que a gente leva, também o nosso corpo não foi. Isso é coisa muito, 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 muito recente. O nosso corpo, ele não tá adaptado a isso ainda, né? Ah, que bom, Vandinha. E o fato da gente estar o tempo todo tendo a nossa atenção distraída faz com que a gente não preste atenção naquilo que de fato é importante.
E isso serve para qualquer área da nossa vida. Não gosto de falar de política, vocês sabem disso, eu evito falar sobre isso. Mas se vocês prestarem atenção, existem algumas pessoas no mundo que estão tirando a nossa atenção para questões que nos dizem respeito e estão levando a nossa atenção para outras situações muito tristes, muito graves em outros países, que também têm essa intenção de distrair as pessoas do que de fato é importante, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não é o nosso foco aqui, a gente está discutindo essas questões, mas isso é muito comum, né? Então, quando eu falo em sala de aula, então, portanto, acho que não teria problema eu falar aqui também. Por exemplo, existem propagandas na televisão que falam sobre o agronegócio, e aí eles apresentam, por exemplo, a família da fulaninha que planta café, por exemplo, né? E aí esse café, ele é artesanal quase, e aí é esse o café que chega na sua casa. Não é. Não é esse o café que chega na sua casa, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o agronegócio no Brasil, ele não é baseado nesses pequenos produtores, nesses produtores artesanais, como eles querem fazer a gente acreditar, né? O agronegócio aqui no Brasil é uma máquina destrutiva que está acabando com o nosso ecossistema, está acabando com o nosso meio ambiente e que produz muita coisa que não nos serve como população, né? O agronegócio no país tem 2 focos principais, que é o gado para exportar a carne para outros países e... Oi, Carminha, seja bem-vinda. E a soja, que é justamente para ser ração desse gado, né? Ou ser substrato para alimentos ultraprocessados, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Que não tem aparentemente nada a ver com o nosso assunto de hoje. Eu estou falando isso porque a forma como nós somos distraídos daquilo que de fato importa faz com que aos poucos a gente desenvolva essa, eu vou usar uma palavra feia, mas é isso, essa alienação. E essa alienação, ela se reflete na gente. A gente se aliena da gente mesmo. A gente se distrai da gente mesmo, porque é mais fácil, é mais confortável, aparentemente mais confortável, né? E aí o que acontece? Eu como distraída, mexendo no celular ou no computador ou vendo televisão. Eu como com pressa, porque a vida é corrida, tá tudo com pressa, né? Eu chego à noite, eu quero comer o mundo porque eu tô exausta. E onde é que eu, de fato, estou nessa história toda? Né? Não tô em lugar nenhum. Eu tô sempre saindo pela tangente e não consigo me encontrar e não consigo olhar para mim e não consigo fazer com que a refeição, que é um momento sagrado, sagrado no sentido de que é um momento especial, específico, importante em todos os sentidos, importante no sentido físico, porque é onde o meu corpo vai tirar os nutrientes para viver, para trabalhar bem, né? E também na questão emocional, porque é na alimentação que a gente encontra conforto, que a gente encontra prazer, que a gente encontra colo, não é? Então ele é sagrado por conta disso. E aí eu sou distraída disso, desse momento. Então, isso tudo que eu tô falando aqui hoje, eu já esmiucei semana passada. Então, se você não assistiu a live de semana passada, volta lá e assiste para poder entender bem esses mecanismos, tá? A minha proposta de hoje, por conta de todas as mensagens que eu recebi ao longo da semana por conta dessa live de semana passada,
a minha mensagem hoje é como é que eu quebro isso? Como é que eu saio desse ciclo de distração em que a nossa vida está inserida, tá? Então vamos lá. A primeira opção que vocês colocaram lá era: a tela me distrai da refeição. Eu não consigo fazer alguma refeição sem estar vinculado a uma tela, seja de celular, seja de computador, seja de televisão. E aí o que eu te digo é o seguinte, olha só, uma ferramenta interessante não é simplesmente, é óbvio que seria o ideal você desligar. Desliga celular, desliga televisão, senta na mesa com calma e come. Esse é o mundo ideal, tá? Mas às vezes isso não é possível. Então, o que é possível? É possível eu fazer isso no primeiro momento da refeição, tá? Quando eu vou começar a refeição, eu posso me desvincular dessas telas. Eu afasto o celular, eu me afasto do computador, eu me afasto da televisão e eu dou, olhando, percebendo, eu dou as primeiras 3 garfadas. E aí essas 3 primeiras garfadas, elas precisam ser plenas, né? Então, eu tô com um prato na minha frente, eu respiro fundo, eu olho para ele, eu dou a primeira garfada, não é para fazer uma meditação, não é nada disso. Eu dou a primeira garfada, percebo a temperatura daquele alimento, como ele invade a minha boca, como ele se acomoda, como eu consigo mastigar. Engulo. Dou a segunda garfada, percebo a textura desse alimento. Que interessante. Não é para fazer nenhuma análise sensorial, é para perceber. É para te trazer de volta. Tá? É para dar tempo ao cérebro de perceber que você tá ali, que você chegou junto, tá? Engoliu a segunda garfada, dá a terceira, então, para perceber o tempero, o sabor, qualquer outra característica, qualquer outra sensação que invade você com aquele alimento, tá? Deu a terceira garfada, mastigou, engoliu, respira e agora você decide. Eu quero continuar nesse processo. Perfeito. Não, eu vou voltar para a tela, para o celular, para o computador, para a televisão. Tudo bem. Pelo menos você começou. E o começo da refeição é como se a gente abrisse assim um portal, né? Porque se você está presente pelo menos no começo da refeição, isso dá tempo ao seu cérebro de falar: oba, chegamos, né? Oba, ela tá aqui, oba, toda a digestão vai acontecer da melhor forma. Porque lembra, eu falei semana passada, se eu tô distraído, a comunicação entre o cérebro e os meus órgãos digestivos fica confuso. E esse ficar confuso atrapalha a minha digestão. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu almoço, janto, mas aí eu fico logo estufada, me dá desconforto. Será que é o glúten? Será que é o leite? Será que é... Às vezes, é falta de comunicação. Porque você não deu tempo e você não dedicou a sua atenção àquele momento. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Oi, Ana, seja bem-vinda. Tá? E aí, se eu consigo parar, pelo menos, nessas primeiras 3 garfadas, eu consigo dizer para o meu cérebro que eu sei o que está acontecendo naquele momento. Mesmo que depois eu volte para a distração, mas ele entendeu que você sabe o que está acontecendo. E aí, o comer deixa de ser só uma coisa automática e passa a ser uma experiência,
tá? Eu tinha uma paciente que ela falava isso, ela falava, Brigitte, eu como e aí eu nem sei que eu jantei. Quando eu vejo, já acabou o jantar e aí parece que eu não janto, e aí eu termino, eu busco alguma coisa, e aí me dá aquele desconforto e não sei o que. Aí eu falei com ela, olha só, como é que você janta? Ela falou, eu faço o meu prato, sento na frente da televisão, assisto a minha série e vou comendo, assistindo a minha série. Então, se eu tô vendo uma série, ou tô vendo o jornal, ou tô mexendo no celular enquanto eu tô comendo, o comer não é mais a ação principal daquele momento. É um pano de fundo. É igual aquela música que fica naqueles consultórios, que fica ali no fundinho, que você não ouve, você não sabe nem que música que tá tocando, você sabe que tá tocando alguma coisa. Mas o que tá tocando? Não sei, né? E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha só, então a gente vai começar não mexendo na sua alimentação, mas sim mexendo na sua atitude diante da refeição. Ela ficou insistindo, não, mas eu acho que é o glúten, é o leite, porque eu vi não sei aonde na internet. Ainda tem isso, você come vendo coisas, informações, aí o teu cérebro, ele entra em crash. Sim, Mindful Eating, do Automático Experiência. Tem vários artigos falando sobre isso já. Mas, assim, tô condensando tudo, né? E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha só, então a gente vai focar nas primeiras 3 garfadas. Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira e única coisa que a gente vai começar fazendo. Você vai focar nessas primeiras 3 garfadas do seu prato. Combinado? Combinado. Aí ela voltou, uns 10 dias depois ela voltou e falou pra mim assim, eu não sabia que o meu jantar tinha gosto. Eu agora percebo que eu janto de verdade. Né? Podemos, né, Jaque? Podemos trabalhar isso. E aí ela percebeu que aqueles desconfortos todos que ela tinha, passaram. Simples assim, né? Então, primeiro exercício. Gente, dura, sei lá, 30 segundos no máximo, 1 minuto que seja, né? Vai comer diante de tela, desliga tudo, para tudo, olha para o seu prato, respira e dá a primeira garfada, mastiga bem, sente a temperatura, engole. Dá a segunda garfada, mastiga bem, sente a textura, engole. Dá a terceira garfada, mastiga bem, sente o tempero, sente o sabor e engole. E aí você decide se quer continuar comendo estando completamente presente ou se você quer voltar a se distrair. E tá tudo bem se você voltar para a tela depois da terceira garfada, tá? Como eu falei, o cérebro já recebeu a mensagem. Então você começou a dar o primeiro passo, né? Não dizem que assim, o mais difícil da gente sair do lugar é dar o primeiro passo? Então, quando você faz isso, você começa, você dá o primeiro passo. Se você está satisfeita com o primeiro passo, tá tudo bem. Mas muitas vezes, depois desse primeiro passo, você dá os outros todos. E aí é melhor ainda, né? Beleza. Porque assim, né? Se eu consigo começar, eu tô presente, né? E muitas vezes a continuação, ou seja, como ela falou, né? Eu jantava e não tinha a percepção de que tinha jantado e saía caçando outras coisas, é porque tinha a ausência, não tinha a presença. E a ausência, ela sempre vai ser uma sensação de vazio que você precisa tampar, né? Que você precisa buscar. Então, se eu estou ausente desse momento da refeição, eu vou estar o tempo todo buscando algo para tampar essa ausência.
é muito mais simples você começar a estar presente. Concorda? Pois é. Gente, 1 minutinho que seja, 3 garfadas e você já está presente. Tá? Beleza. Ah, Brigitte, o meu problema é pressa. Eu tenho hora para comer, eu tenho hora para sair, eu tenho hora para não sei o quê, eu tenho 1 zilhão de coisas para dar conta. Então, eu acabo engolindo a comida. Muitas vezes eu nem me sento, eu como andando, já vi gente comendo andando, eu como em pé, eu engulo a comida, eu pergunto, você mastiga a sua alimentação? Aí a pessoa ri. Fala, não, quer dizer, eu falei, não machuca quando você, né? Porque o estômago da gente não tem dente, gente. Se eu não mastigar, desculpa, se eu não mastigar, como que essa digestão vai acontecer? Não vai. Além de eu não estar presente, eu nem mastiguei a comida, eu aspirei. Igual um aspirador de pó. Pronto, acabou. O problema da pressa, para além das questões físicas da digestão, é que ela acaba se tornando uma forma de comer. Eu só sei comer rápido. Tem gente que se irrita porque os outros ainda estão comendo e ela já acabou e se, entendeu? Tá doida para ir embora porque você tá sempre ali naquele afã da pressa. É uma forma de comer, é uma forma até de viver, né? E aí, não só o seu cérebro não recebe a mensagem, como ele também não registra, como a sua digestão fica toda comprometida, como isso acaba se refletindo em vários outros aspectos da sua vida. E aí, de novo, a pessoa chega pra mim e fala, eu engulo comida, eu não tenho tempo. E realmente, às vezes, a pessoa de fato, às vezes não tem tempo, mas quando isso é uma rotina, aí é um problema. E aí ela volta a dizer, eu não perco peso, ou eu não ganho peso, ou eu tô sempre com desconforto abdominal. Aí, de novo, eu acho que é o glúten, o leite, o isso ou aquilo, ou eu preciso de um suplemento XYZ, ou eu tô com desbiose. Até pode estar com desbiose, mas por quê? Porque não mastigou. Então, você compromete todo o seu processo digestivo por conta de uma pressa. Como é que eu quebro isso? Beleza. Tá no momento ali da refeição? Primeira coisa que você vai fazer é: como é que eu estou me sentindo agora? Fecha o olho, respira e fala assim: como é que eu estou me sentindo? E aí, isso pode ser qualquer coisa. Eu tô cansada, eu tô com pressa, eu tô tensa, eu tô exausta, eu tô faminta, eu tô... Não importa. Eu tô com pressa, beleza. Aí eu ponho a mão no peito, inspiro e solto. Faço uma expiração forte, tipo assim. E vou comer. Só isso, Brigitte. Só isso. E por que só isso funciona nessa situação de pressa? Porque, primeiro, eu nomeio o que está acontecendo comigo. E aí, lembra, o fato de eu nomear, o fato de eu prestar atenção no como eu estou me sentindo, já é uma presença. Tá? E segundo, quando eu faço essa expiração mais forte, isso me muda o meu estado, isso quebra o automático. Porque toda vez que eu suspiro ou que eu dou essa expiração mais forte, minimamente o meu corpo desacelera. Ele quebra essa tensão. Porque assim, existe um intervalo entre o impulso e a ação. Mas na pressa, isso tudo fica junto. Então, eu engulo. Quando eu dou essa expirada ou essa suspirada mais forte, isso me devolve para o corpo. Isso cria um intervalo. E nesse intervalo,
o meu corpo é capaz de desacelerar. Tá? Então, eu tenho um processo digestivo minimamente mais lento, minimamente mais presente, minimamente mais eficiente. Porque eu criei esse vácuo, eu criei esse intervalo. Lembra? O que me alimenta essa pressa e tudo mais é o nosso querido amigo, salve, salve, cortisol. Por quê? Porque ele é o nosso hormônio da sobrevivência, da ameaça, né? Se eu estou sob ameaça constante, a pressa é uma forma de eu reagir a uma ameaça. Ou é por causa do ônibus, ou é por causa do chefe, ou é por causa do problema, ou é por causa de... Enfim, eu estou sob ameaça. Sob ameaça, eu não faço uma digestão. Sob ameaça, eu fico completamente tensa e a minha musculatura do trato digestivo não é capaz de gerar uma digestão tranquila. Então, todos aqueles sintomas que eu tava com desconforto abdominal, com gases, com isso ou com aquilo que eu tô achando que é qualquer outra coisa que dizem aí pra mim, é porque tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo sob ameaça. Sob ameaça, eu não faço digestão. Sob ameaça, eu não estou respondendo à sinalização do meu cérebro. Eu estou apenas reagindo. Né? Então, vamos lá. Eu tinha uma outra paciente também que ela tinha 7 minutos para almoçar. 7 minutos. Então, ela almoçava em pé, no meio ali do trabalho, fazendo uma coisa, meio aqui, meio lá, e ela dizia para mim, não dá tempo de eu parar, sentar, comer com calma, não sei o quê. Propus a ela, então vamos fazer isso? Na hora que você sentar para comer, que você não sentar, né? Na hora que você for comer qualquer coisa, fecha o olho, percebe como você está, fala. Lembra, no Grupo Copa, eu sempre digo que aquilo que você fala, quem primeiro ouve é você, porque a sua voz está mais próxima do seu ouvido do que do ouvido do outro. E esse você, esse ouvido, está próximo de quem? Do seu cérebro. Então, ele vai ouvir. E aí diga, eu estou me sentindo assim. Põe a mão no peito e faz a refeição, tá? E aí, o que aconteceu? Ela não se obrigou a diminuir o ritmo dela, mas ela percebeu que o ritmo diminuiu por si só, sem que ela, de alguma forma, se policiasse para isso, sem que fosse uma forçação de barra, entendeu? Sem que ela estivesse cumprindo uma tarefa, mais uma tarefa. Eu só pedi isso a ela e funcionou. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Porque quando eu crio esse intervalo, eu dou espaço para o corpo chegar junto comigo, né? Porque quando eu como no automático, quando eu tô falando de pressa, eu não tô falando de foco, força, fé. Tem nada a ver, né? Porque foco, força, fé, além de não funcionar na maioria das vezes, é mais uma tarefa, é mais um estresse, é mais um motivo para o meu cortisol ficar lá em cima, porque eu fico me cobrando. Eu preciso comer mais devagar, eu preciso ter tempo para comer. Não é isso, é só a falta desse intervalo, é só a falta desse respiro. Eu preciso dar esse respiro. Quem vive depressa, quem vive da pressa, ficou melhor assim, né? Muitas vezes não se percebe completamente tensionado. Todos os músculos estão assim, ó. E aí, quando percebe que tá,
Aí solta, nossa, eu estava assim, nem percebi. Pois é, se eu faço esse exercício, eu dou essa oportunidade. Inconscientemente, o meu corpo dá esse respiro que eu preciso. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Vocês estão muito quietinhos. Ou será que vocês estão falando e congelou aqui para mim de novo? Eu espero que não, né? E aí, beleza. A última, mas não menos importante, situação que vocês colocaram na enquete foi a questão de desandar à noite, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela desanda à noite, a alimentação da pessoa desanda à noite, não é porque ela tá com fome, não é porque ela tá com pressa, muitas vezes é porque ela tá exausta. A pessoa tá exausta. E aí, uma coisa que a gente não consegue perceber é que exaustão, ela não pede comida, ela pede alívio, ela pede descanso, ela pede respiro também, né? Então, o que acontece é que a comida, seja ela qual for, na quantidade que for, ela acaba virando um jeito fácil da gente descansar, né? Um jeito fácil da gente desligar. Quantas vezes a gente chega em casa depois de um dia muito intenso, se joga no sofá e fala assim, eu quero comer, sei lá, uma pizza, porque eu preciso descansar. Mas olha só, não bate, né? Não bate, porque não é a pizza que vai me descansar. Esse gatilho que eu faço no meu cérebro para dizer eu preciso descansar, então eu vou comer, é um gatilho que eu crio na minha história de vida. Lembra quando semana passada eu falei de memória e de emoção? Em alguma situação em que eu comi pizza e eu relaxei, eu tive tempo, meu cérebro teve tempo de anotar lá no caderninho de ata dele. Então, toda vez que eu estou muito tensa, eu estou muito cansada e eu quero relaxar, ele vai lá olhar no caderninho e fala assim, e olha lá, quando ela come pizza, ela relaxa. Então, vamos pedir pizza. Né? Ah, Brigitte, então eu não posso comer a pizza? Claro que pode, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes a gente precisa, primeiro, identificar onde é que eu estou, né? Qual é o meu momento. Eu preciso identificar, eu preciso nomear esse momento, eu preciso dar nome aos bois. Eu não tô com vontade de comer pizza, eu tô cansada, é diferente. Isso vai fazer com que eu não come a minha pizza? Não, pode até ser que eu coma sim, mas eu preciso identificar, eu estou comendo não porque eu quero comer pizza, e sim porque eu estou cansada. Tá? Então eu preciso nomear. E aí, no meio do caminho dessa refeição, eu preciso parar e dizer assim, beleza, tô comendo a pizza que está me descansando. Ok. De 0 a 10, agora, no meio do caminho, como é que tá meu estômago? Estou saciada? Sim ou não? Ok, eu tô em 0 de saciedade. Beleza, vou continuar comendo. Ah, não, eu já atingi 10 de saciedade. Vou continuar comendo? Acho que não. Acho que já dá para parar. E a segunda pergunta é, e aquilo no qual eu cheguei? O cansaço, a pressa, a raiva, a irritação, o nervosismo, de 0 a 10, no meio da refeição, tá? Como é que tá isso agora? Ah, Brigitte, mas isso pode não mudar nada. Pode não mudar nada. Pode ser que eu chegue à conclusão de que ainda não foi, até aqui não foi suficiente, então eu vou continuar comendo. Ok?
ou não. Ou quebrar a refeição no meio. Eu tô assistindo uma série comendo a pizza. Para no meio do episódio, ou entre um episódio e outro, você pausa e faz essa reflexão. Como é que está a minha saciedade? Como é que está meu estômago? Observa você. Observa o seu corpo. Eu acho que já deu. Para. Mas eu ainda tô cansada. Vai fazer outra coisa, porque a saciedade, a parte física do estômago, já deu. E se você já conseguiu atingir o 10 da saciedade, mas ainda tá cansada, ou tá nervosa, ou tá com pressa, ou tá com isso, ou tá com aquilo, não é você continuar comendo que vai melhorar essa emoção, essa sensação que você tá vivendo. Então procura outra coisa. Vai tomar um banho, vai ouvir uma música, vai fazer uma caminhada, vai conversar com alguém, vai dormir, não sei, né? Mas você precisa quebrar esse gatilho. E a gente só quebra se no meio do caminho, lá aquela poesia, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, então no meio do caminho tinha uma pergunta. E é essa pergunta que eu preciso fazer. Tá? Faz sentido para vocês? Falem comigo. Sim ou não? E se faz sentido, aonde que vocês se identificam mais? Falem para mim que eu preciso avaliar se eu tô respondendo as questões de vocês, né? Então, a gente pode ter assim uns kitzinhos de ferramentas para poder lançar mão quando essas situações surgirem. Então, se o meu maior problema é a tela, eu posso dar aquelas primeiras 3 garfadas sem a tela e depois eu volto ou não. Eu também posso, e essa é uma questão bastante interessante, né? Que bom, Dude. Não comer, seja o que for, na embalagem ou na panela, sabe? Isso também força você a olhar o que você está comendo. E o fato de você olhar o que você está comendo força você a ficar minimamente presente naquele momento, tá? Por exemplo, Brigitte, eu tô na tela, mas eu tô comendo biscoito. Eu tô comendo biscoito do pacote? Pois é, Dude, não é só distrai você não, distrai Deus e todo mundo, tá? Todo mundo tá distraído com tela. Eu tô comendo biscoito. Tô comendo biscoito do pacote? Não, tira o biscoito do pacote, coloca num pratinho de sobremesa. Vou botar biscoito no pratinho, ele vai ficar mole. Vai colocando de pouquinho em pouquinho. Olha só. E aí vai colocando de pouquinho em pouquinho, você vai, toda vez que você tiver de colocar mais, você vai ter o momento da presença. Eu gosto de comer na panela. Não, porque aí você pode comer a quantidade muito mais, coloca no prato. Mas eu quero repetir. Ok, só que aí você vai ter de parar, levantar, pegar o prato, botar a comida da panela no prato. Só esse movimento já traz você de volta. Entendeu? Pizza, vou comer naquela embalagem mesmo de pizza. Não. Coloca a embalagem lá do outro lado e traz o pedaço da pizza no prato para você comer. Pode comer com a mão, pode comer com garfo, faca, não tem problema, mas coloca no prato aquela fatia. Porque quando aquela fatia acabar e você quiser ir lá buscar outra, né? São estratégias que a gente tem, né? Então, e aí outra estratégia para a questão da tela, tá, Dude? Vai anotando aí, tá? É você fazer aquele check-in no meio do caminho. Por exemplo, tô assistindo a série, eu tô assistindo um filme, eu parar no meio do caminho e falar, peraí, de 0 a 10, como é que tá a minha fome e a minha saciedade? De 0 a 10, como é que está a minha
emoção, como é que está a minha sensação de quando eu cheguei aqui. Oi, Bianca, seja bem-vinda. Tá? Faz sentido para você, Dude? Fala para mim. Então, assim, não é você nunca mais eu vou comer vendo tela, mas é você não se perder. É você abrir espaço no começo. Você abrir o portal. Você abre um portal no começo da refeição. E esse portal é um intervalo, é um respiro que dá tempo ao cérebro de organizar todas as informações, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, que estão relacionadas àquela refeição. Faz sentido? Que bom, Dude, fico feliz. Ah, Brigitte, o meu problema é a pressa. Ok, então vamos lá. Um kit de 3 ferramentas que você pode ir usando à medida que for possível, né? Ou perceber qual que faz mais sentido para você. Então, a primeira é aquela que eu falei, né? Primeiro, você nomear a sua sensação e dar aquela... fazer aquele respiro profundo antes de começar a comer. Essa é uma estratégia, uma ferramenta, tá? Uma outra ferramenta é você pousar o garfo durante 2 respirações a cada 5 garfadas. A tua tela não é TV, mas é YouTube. Então, o YouTube é ainda melhor, porque você pode dar pause, né? No meio do caminho você dá um pause e aí você vai fazer todos esses exercícios que a gente está falando, tá? Na questão da pressa, né? Então você tem o nomear e a expiração, você tem a estratégia do garfo. Eu tô comendo em pé e tudo mais, ok. 1, 2, 3, 4, 5, pousa o garfo e dá 2 respirações. E volta. 1, 2, 3, 4, 5, pousa o garfo, 2 respirações. Automaticamente o seu corpo vai diminuir o ritmo. E aí você consegue ter um mínimo de controle e de presença no meio desse turbilhão que é a sua vida, tá? Uma terceira opção para quem vive na pressa é perceber a metade do prato. Então, até a metade do prato eu vou comer com calma, respeitando, respirando, prestando atenção. Cheguei na metade do prato, eu posso desandar do jeito que eu quiser. De novo, eu abro um portal, eu começo melhor a refeição, tá? Esse primeiro momento da refeição, ele é fundamental para a gente dar a sinalização para o cérebro e para o sistema digestivo todo de que aquilo está acontecendo e que eu estou atenta a esse processo que está acontecendo. Que eu estou vivenciando essa experiência, mesmo que seja por um tempo curto, mas eu estou vivenciando. E aí o resto vai por si. Normalmente a gente entra no ritmo mais lento depois que a gente abre esse portal, mas pode acontecer de você voltar para aquele ritmo enlouquecido que você tinha antes. E tá tudo bem, porque não é para você ser perfeito, é para você dar espaço. É para você experienciar. Tá? Beleza. Ah, não, meu problema é à noite. Eu, Brigitte, tenho problema à noite. Eu tenho isso, né? Agora tá bem melhor, porque o meu ritmo de vida, eu me forcei a ter um estilo de vida, um ritmo de vida mais tranquilo. Eu coloquei isso para mim como meta há uns anos atrás. E tenho alcançado aos pouquinhos, não é de uma noite pro dia, né? Eu tenho alcançado essa meta de ter um ritmo de vida mais tranquilo. Mas no dia que eu tô muito agitada, que acontecem muitas coisas, eu tenho muitas tarefas, à noite eu começo, se eu não prestar atenção, eu começo a comer desembestadamente porque eu tô na ausência, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a buscar comida é nomear
como a gente está se sentindo. Eu tô cansada, eu tô desanimada, eu tô tensa, eu tô entediada, como é que eu estou? E quando eu nomeio, eu abro o portal, né? E aí no meio do caminho, eu dou aquele check-in de 0 a 10. Essa comida respondeu aquilo que eu estava sentindo antes? Sim ou não? E o meu corpo, como é que ele está se sentindo agora? De 0 a 10, né? E no final, o que é importante a gente fazer no final à noite? É parar e perguntar assim, isso que eu comi resolveu aquela sensação que eu estava quando começou? Sim ou não? E se ia resolver melhor? A Jaque colocou aqui, tive essa experiência no Bordeaux da Ipiranga, muito chique. Um lindo salmão com molho de amêndoas e arroz de brócolis, lindo, né? O próprio prato já estava super aquecido, eram amigas que não via há muito tempo. E pudemos apreciar uma refeição. Deveria ser assim sempre. Sim, deveria ser assim sempre. O ideal seria que a gente pudesse ter tempo para fazer a refeição, né? Antigamente a gente tinha tempo para fazer a refeição. Na Europa, na França principalmente, mas eu acredito que na Europa como um todo, as pessoas têm 2 horas de almoço. E, gente, é impressionante, mas tudo fecha. Tudo fecha, né? Por quê? Porque eles supõem que você também está almoçando. Então você não tem que estar na rua, aproveitar a hora de almoço para fazer as suas coisas, porque tá todo mundo almoçando. É o momento do almoço, né? Na Espanha, o pessoal tira soneca depois do almoço. Também são 2 horas de almoço. Por que a nossa vida precisa ser assim tão enlouquecida da gente chegar ao ponto de tirar essa hora de almoço e aproveitar para fazer as coisas que a gente precisa fazer? Menos estar presente no momento da refeição, que é um momento tão importante, porque garante a nossa sobrevivência física, e tão importante porque também garante a nossa sobrevivência emocional, né? Pois é. Então, da gente se perguntar no final, dizer assim, tá, então eu comi, identifiquei o porquê que eu estava comendo, identifiquei o momento de parar ou não, e agora que tudo terminou, eu pergunto, essa comida que eu comi resolveu o meu problema inicial? Porque se resolveu, beleza, ótimo, tá tudo bem. E aí eu dou tempo ao cérebro de registrar, olha só que legal. Nessa situação, comer resolve. Que bom. Mas se não resolve, eu vou então me perguntar que outra coisa eu preciso para resolver esse problema. Então, se eu estou muito cansada, será que comer vai me descansar? Ou não seria melhor um banho quente, ou uma soneca, ou... E se eu me pergunto isso, com tempo, com intervalo, com respiro, eu dou tempo também ao meu cérebro de anotar. Olha, em situações de cansaço, essa comida aqui não resolveu o problema. Então, da próxima vez que eu me sentir cansada, ele não vai trazer essa memória de volta. Ele vai buscar outra memória que tenha tido uma relação mais positiva, né? Lembrando, o nosso cérebro não somos nós, o nosso cérebro é o nosso mordomo. Ele tem a obrigação de manter o nosso corpo em ordem, funcionando, a partir daquilo que a gente determina para ele. O patrão somos nós, ele não é o patrão. Você abria a geladeira sempre ao chegar, agora não abre mais. Muito bem, Jaque, isso mesmo. Ah, então o perfeito não é o perfeito.
Eu não estou aqui buscando perfeito, ninguém é perfeito, ninguém precisa ter sei lá, a intenção, né? Não é essa palavra que eu estou buscando, mas enfim, não precisa buscar a perfeição. Porque a perfeição, ela não existe. E ela não existe, não é nem por uma questão religiosa, não. A perfeição, ela não existe porque somos seres diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes, com experiências diferentes, vivendo um mundo diferente, num ambiente diferente. Cada um de nós é único. Se cada um de nós é único, não existe uma perfeição. Existe o melhor para cada um. E encontrar o melhor para cada um é individual, porque é para cada um, né? Então, o ideal é que você encontre onde é esse seu perfeito particular, né? Eu não posso dizer assim, olha, o ideal é isto. Não, o ideal é o que cabe para você, na sua vida, na sua rotina, com a sua história, né? Exatamente, utopias e horizontes são itinerantes, elas nos movimentam, a gente precisa trilhar esse caminho que é só nosso. As referências, os ideais, eles são sinalizações. Olha, pode ser por esse caminho, pode ser por aquele outro, mas quem vai trilhar o caminho é você. Então, essas estratégias que eu estou trazendo hoje não são regras, são ferramentas de pausa, são ferramentas de interrupção, são ferramentas de abertura, de percepção, de presença, né? De presença. Porque assim, é você criar um intervalo para que o seu cérebro consiga registrar o que o seu corpo está sinalizando. Para que o seu cérebro consiga gerar uma memória prazerosa. Para que a sua digestão aconteça de uma forma tranquila e ótima. Que você não tenha os desconfortos nem nada e que você não tenha a rebote algumas carências nutricionais e que você não coma demais, mais do que você precisa, nem menos do que você precisa. Porque a gente tem os nossos reloginhos internos, mas se você não presta atenção no tic-tac desses relógios, né, você perde a hora, você se adianta, você, né, você nunca está no mesmo compasso do seu corpo, no mesmo compasso do seu cérebro, no mesmo compasso das suas emoções, que são suas, de mais ninguém, né? O começo muda tudo, o começo muda o resto todo. E aos poucos você vai percebendo que esse começo se estende até o final. Mas você não precisa se cobrar que ele se estenda até o final logo de cara. Deixa a coisa acontecer normalmente. Né? Faz sentido para vocês? Porque assim, se eu deixo acontecer normalmente, e se eu dou tempo, se eu dou esse intervalo para o meu cérebro registrar e perceber que isso me fez bem, aquele vazio é preenchido. E aí eu não vou atrás de outra coisa porque está faltando. Na verdade, eu falei isso na última live, não é alguma coisa que está faltando. Quem está faltando sou eu. A ausência é minha. Eu é que não estou ali naquele momento. Tá? Faz sentido para vocês? Falem para mim. Gostaram? Sim ou não? Ah, essa frase é do Galeano, Jaque? Legal. Preciso ler mais Galeano. Faz sentido para vocês? Falem para mim. Sim ou não? Então, assim, a perspectiva dessa live de hoje era fazer isso, né? Era trazer ferramentas práticas, fáceis, para que a gente pudesse
quebrar esse automático no momento da refeição, tá? Então, se vocês forem aplicar alguma dessas ferramentas, depois coloca aqui embaixo para mim, porque eu gosto de ter esse retorno, de saber se funciona para vocês, se deu certo, se mudou alguma coisa. Eu acho importante, porque assim, eu tenho o retorno de alguns pacientes meus, então eu já tenho uma noção de que isso de fato funciona, mas pode ser que não funcione para você. E aí, se não funcionar para você, me fala, que aí a gente pode buscar juntos outra estratégia, outra ferramenta. Tá? Tudo bem? Então é isso, gente. Esse era o nosso tema dessa semana. Semana que vem é feriado em Petrópolis, né? Então não teremos live na semana que vem, dia 16 de março, dia da fundação da cidade. Então nós vemos de novo só daqui 2 semanas. Nesse intervalo, se vocês quiserem colocar para mim não só a experiência de vocês no uso dessas ferramentas, como também sugestão de outros temas, porque durante a semana passada teve uma pessoa que colocou para mim, e eu até coloquei na enquete, de associar os chakras à alimentação, né? Mas não teve votos, então tô deixando para lá, tá? Mas vocês podem colocar outras sugestões de temas, outras coisas que vocês gostariam que a gente explorasse aqui, tá bom? E quanto ao nosso encontro presencial, então, ainda não fechei essa data, tá, Jaque? Dia 19 de março, porque dia 19 é uma quinta-feira. E o grupo preferiu a segunda-feira à tarde. Só que eu preciso do ok de todo mundo primeiro, né? Porque só 6 pessoas eu acho que deram a resposta que queriam o encontro presencial, tá? Então, para quem quiser o encontro presencial, de novo, vou pedir de novo essa semana que vocês confirmem para mim se vocês querem ou não, para eu poder ver o número de pessoas e então encontrar um local que a gente possa fazer a partir do número de pessoas que estiverem interessadas. Tá bom? Tudo bem para você também, Jaque, Dude também? Então é isso, gente. Lembrar que o Grupo Copa continua acontecendo presencialmente também nas unidades de saúde da família, no Nova Cascatinha, no Boa Vista, no Vila Felipe, no meio da Serra, tá? E a gente tá sempre por aqui também, às segundas-feiras, 2 horas da tarde. Ok? Foi bom pra vocês? Falem pra mim. Deu um pé d'água aqui durante a nossa live que eu fiquei até preocupada, né? Mas acho que já tá melhorando. É isso então, gente. Boa semana pra vocês. Experimentem as ferramentas e depois me deem o retorno, se funcionou ou se não funcionou. Tá bom? Estejam presentes. Beijos.